Hoje eu quero que o programa nos encha de esperança, sabe? Eu tenho a alegria de poder receber um dos maiores nomes do jornalismo no Brasil e no mundo. Todo mundo conhece Rodrigo Alvarez, todo mundo conhece o trabalho dele, todo mundo conhece o pensamento dele, inclusive ele que tem se dedicado, inclusive, a escrever muitos livros. Rodrigo, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Obrigado, meu irmão Dalcides. Prazer estar com você aqui, uma alegria. Eu estou tão curioso, porque o livro que ele está lançando agora, O Candidato, vai novamente, tocar a vida de uma multidão, como os livros que ele costuma lançar. Tanto assim que eu estou falando com um best-seller. Os livros dele é impressionante, você vai encontrar em todas as livrarias, é todo mundo lendo, é todo mundo comentando. E realmente esse sucesso todo deve ter alguma fórmula, mas a fórmula nós vamos saber daqui a pouco, se é que existe, né? E esse livro toca num tema atual. É uma sátira contemporânea. E a temática você daqui a pouco vai entender. O Candidato, uma sátira contemporânea. Dalcides, será que é de esquerda, direita? Você vai ver que está muito além do que esses selos ou preconceitos que a gente tenta a todo momento carimbar. A vida é mais que isso, inclusive a vida política é mais que isso. Daqui a pouquinho o Rodrigo Alvarez com a gente numa entrevista saborosa, eu te garanto. Tá só começando, Escolhas da Vida ao vivo para todo o Brasil. Vem comigo, vamos lá, vai lá! Ele é de uma inteligência, de uma sabedoria que eu admiro há muito tempo. Jornalista e escritor. Rodrigo, uma alegria te receber, rapaz, ainda mais com um livro que eu não vejo hora de começar a ler, mas pelo que eu estou entendendo é o seguinte, é uma sátira. Precisamos rir um pouquinho. Hã? Precisamos rir um pouquinho também, né? Mas não está complicado, a gente não está vivendo uma época em que sátira está ligado ao humor. Precisamos tomar cuidado aí com o que a gente fala, com o que a gente pensa. O humor pode ser provocativo demais e ali então romper suas barreiras. Fazer uma sátira nos tempos de hoje não está mais difícil do que em outros tempos? Olha, está mais difícil, como você falou, mas também está mais interessante, a meu ver, porque justamente como tem sido tudo tão vigiado, eu acho que a gente tem que falar mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar as nossas liberdades, olhar para o Brasil de hoje, para o de ontem e dizer, olha, o riso sempre foi, Dalcides, se você vai no Chaplin lá, o Chaplin dizia o seguinte, a comédia é a tragédia mais tempo. Toda tragédia, depois de um certo tempo, ela vira comédia. A gente pode rir um pouquinho. E eu já estou rindo um pouquinho do que está acontecendo hoje e voltando no tempo. Mas o livro não é, claro, não é só um livro de humor. Ele tem humor, ele é uma sátira, porque fala do Brasil de hoje, mas ele é muito sério também, porque ele nos leva a viver um pouco da nossa história. O que eu sempre penso, né, em todos os livros que eu escrevo? Voltar no tempo para entender de onde a gente veio. Quando eu escrevi sobre Jesus, por exemplo, né, a história, como era Jerusalém no tempo de Jesus, como era a vida naquela época, entender o passado. Como era o Brasil em 1958, quando todo mundo acreditava que era o melhor momento da nossa história. Tinha a Bossa Nova ganhando o mundo, conquistando o mundo. Tinha o futebol brasileiro campeão do mundo pela primeira vez. Uma tenista brasileira campeã do mundo. Um boxeador brasileiro campeão do mundo. A indústria automobilística florescendo, empregos e etc. Euforia, otimismo. E agora o Brasil vai dar certo. Tudo vai dar certo. Parecia que tudo dava certo. Tanto que tem até um livro que diz o ano que não deveria terminar, 1958. Há uma euforia, uma imaginação de que 1958 foi o ano ideal da história brasileira. E o nosso personagem, na ficção do livro, volta a 1958, se diverte muito com tudo isso, óbvio, né? A gente volta nesse clima de Bossa Nova, Ipanema, Brasil, dando certo e tal. Mas ele diz, opa, será que na política também estava dando certo? Estava indo tudo... Não, peraí, vai ter um golpe militar em 64, teve um golpe antes... O Jânio vai renunciar em 61, a coisa não está tão bem assim na política. E aí ele começa a entender o que aconteceu com a nossa história e o leitor vai entendendo também o que aconteceu com o Brasil de 1958 até os dias de hoje. Mas você não acha que tem um ponto aí que é crucial? Por exemplo, em 1958 a gente estava num clima de euforia, de conquista, agora vai tudo dar certo e tal. Mas
como diz você, na política não estávamos bem ajustados, talvez. Passados ali os 30, 40 anos, a gente olha agora e diz assim, opa, nós estamos vivendo uma época de não euforia, de um certo pessimismo, um certo mal-estar, um certo incômodo. E na questão política, me parece que também, assim, ao ponto semelhante que vivíamos talvez lá. Em 64. Em 64. É isso? É um grande dissabor, Dalcides, e aí o livro fala muito disso também. É preciso retomar o sentimento de irmandade dentro do povo brasileiro. É preciso olhar para o outro não como inimigo, porque um é lulista, bolsonarista, esquerdista, direitista. Isso não deveria ser um motivo para eu e você sermos ou não sermos amigos. Isso deveria ser um debate mais natural. E acima de tudo isso, aí o livro coloca também essa ideia, né? Por isso que eu volto no tempo, deve existir um projeto de Brasil que seja para todos. Peraí, então, nesse livro aqui, você não está tão preocupado. Eu sou de direita, sou de esquerda, ou então eu estou defendendo a bandeira de um candidato X, um Bolsonaro, eu estou defendendo o livro não defende candidato de nenhum para começar. Não. De jeito nenhum. Não defendo candidato. Eu não sou partidário de nenhum partido. Mas você faz um apelo a quê? Ao diálogo? Um apelo ao brasileiro que acredita no Brasil, o brasileiro que trabalha como todos nós, aqui que estamos no estúdio, que estão nos assistindo, que quer fazer um país melhor. Mas será que a gente já não ultrapassou o ponto limite ali em que seria possível um diálogo, sentar à mesa e as famílias com pessoas falando, não, eu sou desse, eu sou daquele, eu sou desse, daquele. Ainda há espaço para diálogo? Sem dúvida, sempre há espaço para diálogo. Na ditadura, nós vivemos um país polarizado. Havia pessoas, muita gente boa, que apoiava a ditadura porque achava que a ditadura era para combater o comunismo, que era, de fato, uma praga, um perigo para o Brasil, como era em outros países. Mas quem defendia a ditadura não defendia tortura, não defendia assassinato, censura, cassações de trabalho das pessoas. Então, houve uma polarização muito grande também naquela época. Com o tempo, foi se vendo que aquilo era uma coisa muito ruim para o Brasil. Ninguém acha razoável que presidentes mandem matar pessoas no seu país, torturar. Então, o brasileiro foi ficando contra a ditadura e, de novo, nós tivemos um período muito tranquilo no final dos anos 80, começo dos anos 90. Não foi tranquilo? Havia uma democracia que parecia plena, Lula passou... Povo nas ruas. Sim, houve direta já, depois o Collor teve impeachment, mas entrou depois o Itamar, o Lula, para o Fernando Henrique, para o Lula, ninguém brigou passando faixa, passou a faixa presidencial de uma maneira decente, houve decência, houve um projeto de dignidade, mesmo que houvesse diferenças políticas. Isso não pode ser, Dalcides, o que nos separa. A gente tem que se separar de outros países, se for o caso, não aqui dentro. A gente tem que ter um projeto de Brasil. Eu fico ouvindo o Rodrigo Alvarez e me dá uma esperança de que há possibilidade de sairmos desse clima de eu sou desse ou eu sou daquele. Um projeto de país. Você acredita que isso ainda é possível? Eu tenho certeza que é possível, Dalcides. Olha só, também a gente não pode se esquecer que somos vítimas de um momento em que a tecnologia nos levou a divergências. A gente sabe quanto as redes sociais são movimentadas por algoritmos, o quanto isso separa as pessoas, que para o algoritmo é mais interessante na rede social as pessoas terem visões radicais, porque isso dá mais curtidas. Isso também está mudando já. Até recentemente eu tenho visto artigos já, olha, as redes sociais já não são mais o que eram, estão mudando, Isso passa. Você acha que a importância da rede social em 2018 não terá a mesma importância agora? Me parece que é isso. Ou será que você que está em casa pensa de forma diferente? Entre em contato com a gente, estamos ao vivo, pode mandar aí a sua opinião. Quando a gente fala, vamos pensar um país, assim, um projeto de país, será que é possível ir além do que esses conflitos nas nossas casas, nossas paróquias, nossas sedes? Será que há perspectiva de dialogarmos com maturidade, independentemente de um vestir a camisa de uma cor ou outro de outra cor? É isso que nós estamos conversando com um dos maiores nomes do jornalismo, Rodrigo Alvarez, nessa tarde especial. Olha, é uma tarde que eu chamo de tarde de bênçãos e graças. Esse assunto com um dos maiores nomes do jornalismo no Brasil e no mundo, Rodrigo Alvarez, que está lançando agora o livro O Candidato. Qual que é a editora?
Editora Citadel. Citadel. Editora jovem, muito vigorosa, que está fazendo um lindo e já trabalho. está começando com nomes significativos. Isso faz toda a diferença. A gente está aqui, então, falando que há a possibilidade, há a esperança de termos um projeto de país. Projeto de país exige que eu não fique apenas ligado nas minhas ideias, aquilo que eu penso, me cercando daquilo que é informação que vem na mesma linha daquilo que penso. É a possibilidade de eu me abrir ao outro, ao diferente, Dalcides, ao diálogo. Isso, concordo 100% com você e também agrego a isso o seguinte, a gente tem que começar a olhar para o outro de novo, né? E gostar do outro. Vem cá, o que o outro está me trazendo de bom? O que o Dalcides está me trazendo de bom? O que o Rodrigo está trazendo de bom? E não o contrário. Eles, virou moda isso, né? Eles estão fazendo isso, eles fazem... Não, o que os outros também têm de bom? O que eu posso trazer de bom para o debate? Parece que a gente entrou numa que é o seguinte, está tudo ruim por causa daquele grupo lá. E agora também por causa daquele outro. E aí? E o que eu faço de bom para isso melhorar? O ódio nisso tudo vai... A gente volta para a rede social, estrago, né? Volta para a rede social, que se alimenta de radicalismos. Mas você trouxe uma informação para mim que eu não havia pensado nessa perspectiva não, mas eu acho que você tem alguma coisa aí que mexe com aquilo que eu penso. Por exemplo, estou aprendendo contigo. A força em 2018 da rede social talvez não seja a mesma no dia de hoje. Eu já acho que não é. Estamos mais conscientes, as redes mudaram, o perfil das próprias redes mudou, a maneira como ela nos afeta, a rede social, já não é exatamente igual. Não estou dizendo que é muito menor do que antes, acho que não, mas está mudando. E provavelmente vai haver uma progressão nessa mudança. Nós também, assim como contra a Covid, nós vamos ficando imunes a certos vírus que vêm da rede social. Uma parte da nossa população já acordou e disse, olha, peraí, fake news não. Eu não vou consumir qualquer coisa só porque está dizendo aquilo que eu queria ouvir. A massa crítica da população também vai se desenvolvendo. Você vê que há um pensamento talvez mais amadurecido, então? Eu acho que a gente viveu um período muito tenso, muito polarizado, muito agressivo, muito ofensivo. E as pessoas todas estão cansadas disso, né, Dalcides? A gente está cansado disso. Você não quer voltar a andar na rua e perceber que existe um grupo A e o grupo B e o C, que são todos inimigos e se odeiam. A gente quer voltar à normalidade, né? Eu estou muito cansado disso. A minha dúvida é, será que a população brasileira já se cansou como eu estou, estressado em relação a isso? Eu acho que, como nós, tem uma parte que já se cansou e que outra que já está se cansando. Há uma tendência a esse cansaço, eu acredito. Agora, o que falta? Falta projeto, falta esperança, falta voltar a ter utopia. A gente não pode achar o seguinte, olha, porque foram anos difíceis, porque as coisas não estão indo bem, eu agora vou desistir do Brasil. Ao contrário, eu, por exemplo, que vivi muitos anos fora do Brasil, eu quero voltar ao Brasil, quero voltar para contribuir mais aqui no Brasil. De outra maneira, mais intensa. O que é que você, quando fala assim, até um certo romantismo e tal, o que é que mais te encanta no Brasil? Olha, a gente tem algo que poucos povos têm, que é o afeto. Nós somos um povo feito de afeto. Isso é verdade. Nós sabemos brigar também e brigamos com muita veemência quando brigamos, o que não é bom. Mas vai encontrar um povo que dá um abraço, como a gente se deu quando a gente se encontrou aqui, e é verdadeiro esse abraço. A gente faz festa, o povo, né, que se emociona, vai lá, cá, pô, eu chego em você, te dou um abraço. Chega aqui, pô, e é real, é verdadeiro, entendeu? Isso aí, é verdade. Isso a gente, ninguém tem isso. Então, eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem de bom, gostar do outro. E não importar, né, aquela coisa da rede social que nos faz não gostar do outro. Essa raiva, essa brigaiada toda e tal, a gente aprendeu de fora ou será que já estava aqui dentro da gente e a gente só deu asas a isso nesses últimos tempos? Eu acho que assim, se começam a nos provocar e a gente se permite, todo mundo é suscetível de se deixar se não tiver alerta. A gente não estava alerta para o movimento tecnológico que aconteceu com as redes sociais. Agora a gente já está. Eu acho que nós, brasileiros, afetivos, que gostam de abraçar, que gostam dos outros, aos poucos vamos voltar a ser afetivos como sempre fomos. Olha, esse livro está me dando esperança, hein? De olhar para o outro não como meu inimigo, mas como meu irmão. Você já imaginou se a gente redescobrir isso enquanto nação, enquanto Brasil? Minha gente, durante muito tempo a gente ficou pensando, é o petróleo, não sei o quê, a natureza do Brasil. Talvez a bondade dentro de cada um de nós pode ser a grande saída para essa arapuca que a gente se meteu. Eu sou desse, eu sou daquele.
eu não sou nem desse nem daquele, eu estou em busca de diálogo e em busca de um caminho de esperança juntos. Só assim nós vamos encontrar um caminho de esperança juntos. Estou aqui numa entrevista saborosíssima, Rodrigo Alvarez, com o lançamento do seu livro O Candidato. Rodrigo, a gente vai olhando para o nosso Brasil, vai me dando uma esperança. Agora é o seguinte, eu conheci assim como autor de livros religiosos ou então com expressões religiosas, Jesus, Nossa Senhora Aparecida. Eu estava muito nessa linha de espiritualidade. De repente você vem política, mas me causou um certo assim espanto. Como é que mudou? Se você olhar bem, não mudou tanto assim. Por dois aspectos. Primeiro, quando eu escrevi sobre Jesus, sobre Nossa Senhora Aparecida, o que eu sempre fiz? Eu sempre voltei no passado para tentar entender. É verdade. Nossa Senhora Aparecida, eu fui lá 300 anos atrás para entender o que havia, como é que surgiu a Santinha. Não foi só aquele achado na beira do rio, foi no Rio Paraíba, mas teve mais. Né? O que a história nos fez, por que ela ficou tão importante, né? Por que a Aparecida é o que é hoje. Então sempre tem um interesse em entender e compreender o presente a partir de uma volta ao passado. Nesse livro, que é uma ficção, a volta ao passado é real mesmo, né? Quem viu aquele filme De Volta para o Futuro, tem um pouco de Volta para o Futuro aí, tem um pouco de Forrest Gump também, lembra aquele personagem? Claro. Que ele vai se encontrando com todos os personagens da história. O personagem principal, o Almeidinha, é um paraibano, ele também se encontra com personagens históricos, com Juscelino, com personagens da Bossa Nova, Jânio Quadros, etc., Isso vai nos ajudando a entender o nosso presente, que é o grande foco da minha preocupação, o meu interesse. Nesse livro, nós estamos falando agora há pouco, de novo, da questão da tolerância, do afeto, da amizade, do amor ao outro. Onde é que tem isso? Quem é que fala 2000 anos de amor ao próximo, de tolerância, de afeto? Você vai falando com sabor no negócio, que eu estou entendendo o seguinte: quando você faz uma abordagem política, você foi para a essência da política. A arte do diálogo, do encontro com o outro, da busca de caminhos de esperança para um povo. E eu não sei aqui está baseado o quê? É um herói que aparece para salvar a situação? Um herói atrapalhado, divertido, imperfeito, como todos nós, né? Não tem a esperança de um salvador, um único ser humano que vai salvar o Brasil, um político, não é isso. A gente tem essa tendência, não tem? Mas eu quero mostrar que não é isso. Esse herói é imperfeitíssimo, ele é todo atrapalhado, ele vai num teatro, ele derruba a cortina, mas ele é engraçado ao mesmo tempo, mas é muito inteligente também. Ou seja, ele é um pouco de cada um de nós, um pouco de cada um de nós brasileiros tentando entender o Brasil e melhorar o Brasil. Quando você fala assim, que existe um herói, mas a gente, ao longo desses últimos, 50 anos, eu estou com 55, eu acho que uns 40 anos eu pude acompanhar. Me dá a impressão que a cada eleição aparece um determinado herói. E esse herói parece que vai salvar todas as mazelas desse povo abandonado. E ali vem um período de sofrimento, quem sabe, porque as coisas não se realizam da forma como foram sonhadas, idealizadas. A gente tem uma dependência, enquanto brasileiro, de heróis. Uma tendência do ser humano a achar que vai sempre ter um herói que vai resolver o problema do país, né? Que vai resolver todos os nossos problemas de um dia para o outro. No livro, o que acontece? Eu não vou contar muito, porque eu não posso estragar a história do livro, não posso dar o spoiler. No entanto, no livro, o que a gente acaba entendendo, né? O herói, na verdade, somos todos nós. Quando nós, aqui nesse seu programa, estamos falando coisas positivas, estamos dizendo, olha, não quero esse negócio de ódio, não venha para cima de mim com essa bobagem, com essa coisa ruim que você tem vindo, com essa energia negativa, não. Vamos trazer o positivo, vamos procurar quais são as políticas com P maiúsculo que resolvem o nosso problema, que não é educação. Vamos voltar a falar de educação, aliás, nós estamos falando tanta bobagem de política. E cadê a educação? Quem está falando de educação? Quem está preocupado com a saúde, como a gente sempre esteve e deveria estar, né? Não estou vendo. Projeto de saúde, projeto de educação, só se fala em politiquinha com P minúsculo, partidinho esse, partidinho aquele. Vamos falar do Brasil, de você, de nós todos. Não, o que a gente quer para o Brasil?
Essa é a discussão que acaba vindo no fim do livro, muito inspirada em grandes líderes como Martin Luther King, como Mandela, com o discurso de... Mandela, por exemplo, é lindo, né? Quando ele consegue libertar a África do Sul da colonização dos ingleses, dos africanos, ele diz, não vamos nos vingar de ninguém. E vingança aqui não vai existir. Nós vamos abraçar aquele que nos condenou. Vamos julgar, claro, o que tiver que ser julgado, mas vamos aceitar todos. E é isso que a gente tem que fazer, eu acho. É um novo pacto. Olha, se é de um lado, de um de outro, novo pacto. Vamos começar de novo. Olha, nesse programa especial, né, tem gente participando de todas as partes do Brasil. Bruninha, faz o seguinte, recolhe para mim tudo que está chegando aí pelas nossas redes sociais, youtube.com/Projeto Juntos pela Vida, que eu quero ver um pouquinho a repercussão desse programa junto ao nosso público, tá? Então já vai separando aí que daqui a pouquinho já vamos trazer os principais comentários. Olha, recadinho chegando, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Dal, sempre amando o Escolhas da Vida. Rodrigo é um primoroso jornalista. Li várias obras, inclusive de Aparecida, e acompanhei muitas coberturas. Wanderson, obrigado, Wanderson. Que carinho seu. Olha aí. Deve ser gostoso, né? Para quem escreve, assim, recebeu essas palavras, né? Parabéns pelo programa e pelo conteúdo. Adoraria ler o livro e concordo demais quando falas de projeto de Brasil, assim como deveríamos ter um projeto de educação, deixando de ser projeto de governo. Perfeito comentário. É isso aí, Luciana. Eu sempre falo, não vou perder a amizade com ninguém por causa de política. Acho que devemos pensar mais na vida dos nossos filhos, enfim, pensar num país melhor para todos. Falou tudo. Luciana, mas assim, assino embaixo, hein? Obrigado, hein, gente? Pode continuar mandando aí os seus recadinhos, daqui a pouco eu leio mais. Quando a gente fala sobre imprensa, você que esteve, assim, sempre muito ligado a essas questões, grande jornalista, referência no mundo todo, atualmente fazendo esse trabalho tão bonito, se dedicando à escrita, imprensa tem lado ou não tem lado? Não, Cid, tem imprensa que tem lado, mas, em geral, a imprensa não deve ter lado e não deveria ter. Nos Estados Unidos, por exemplo, claramente tem grupos de imprensa que se escolhem um lado e vão por ele. Mas aí é estabelecido, né? Estabelecido, declarado. Claro, declarado. Em geral, a imprensa não tem um lado. O que eu vejo, falo de quem já esteve e continua estando dentro da imprensa, né? Existem preocupações da imprensa quando chega um presidente que ameaça a existência da imprensa. Perfeito. Eu não posso deixar de dizer que o que está acontecendo hoje no Brasil, com o governo atual, houve uma ameaça, houve um ataque muito forte à imprensa e aos jornalistas, né? Ataques pessoais a jornalistas que, inclusive, foram parar nos tribunais e, inclusive, com vitória para os jornalistas. Então, eu penso que a imprensa deve ser clara, ela deve ter clareza do que ela está dizendo, ela não deve ser parcial, porque ela precisa sempre ouvir todos os lados envolvidos, mas ela não pode ser omissa. Aí eu vou dar um exemplo extremo, tá? Se tem um governo, como foi a nossa ditadura militar, que assassina, que tortura pessoas, a imprensa tem obrigação de denunciar. Assim como a igreja brasileira denunciou também, a CNBB foi fundamental na denúncia da tortura durante a ditadura militar, a imprensa também foi fundamental, então a imprensa tem que denunciar aquilo que está errado. Isso não é ser partidário, isso não é ser parcial. A imprensa tem que defender a democracia, as instituições brasileiras, né? A estabilidade do país como um todo. E isso eu acho que a nossa imprensa faz. Por isso também há um momento muito importante no livro de homenagem à imprensa, homenagem aos artistas brasileiros. Falando nisso, de artistas, você faz referência a vários artistas brasileiros, assim, com uma delicadeza e, ao mesmo tempo, com uma justiça, né? Eu falo de muitos deles. Por exemplo, um exemplo que eu dou aqui, o Lázaro Ramos, que foi uma pessoa que muito se dedicou, né, a falar das questões da democracia, a defender o direito do negro brasileiro, das comunidades indígenas, das minorias, né? São pessoas que estão levantando a voz para dizer, olha, nós precisamos ser respeitosos, tolerantes e ter igualdade dentro do Brasil. Então, essas pessoas são muito homenageadas. Algumas delas, né? Não todas, não dá. Fica aqui também, independente do livro ou não, uma homenagem nessa semana de forma especial a Jô Soares. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, né? Um grande brasileiro humorista, que defendeu a liberdade. Exato. Com humor, né? Que com humor nos ensinava sobre o Brasil. Isso é que era interessante, lindo do Jô, né? Ele nos fazia rir da gente mesmo, né? A gente é engraçado mesmo.
E era, né? E o livro, também eu faço um pouco isso, né? De falar um pouco de como é divertido também, como pode ser engraçado isso que a gente está vivendo, né? Aproveito para deixar minha homenagem aqui ao Jô. Você vai estar aqui no Brasil agora uma temporada... Nessa terça, posso anunciar aqui, terça-feira, aqui em São Paulo, na Livraria da Vila do Shopping JK, às 7h30 da noite. Vai ter um bate-papo com o historiador Marco Antônio Villa, uma neurocientista do Hospital das Clínicas, a Carolina Rincos, e um cientista político, Rodrigo de Almeida. Vamos bater um grande papo sobre o Brasil, sobre o livro, sobre democracia, sobre o futuro do país e também sobre utopia e esperança. Nesta terça-feira. Nesta terça-feira, amanhã, dia 9, aqui em São Paulo. Shopping JK, Livraria da Vila. São Paulo. Livraria da Vila, exatamente. Livraria da Vila. Olha, eu quero te agradecer muito e portas escancaradas para a gente conversar sobre esse e sobre os outros livros. Todos best-seller, tá? Eu estou diante de um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro e, sem dúvida nenhuma, do jornalismo mundial. Obrigado por tudo. Como é bom te receber. Bom demais estar aqui com você de novo. E quero você naquele nosso programa de mais tempo. Sempre. Conta comigo. Chama, vem na hora. Abraço. Abraço. Mas é gente boa, né? A gente conhece, assim, quando a pessoa é do bem, é do bem, é do bem. Tá aqui, ó, alguém que eu admiro muito, por isso indico o livro O Candidato, tá? Rodrigo Alvarez. Pode confiar, esse moço é do bem, é do bem, é do bem, é do bem. Sobre nós. Bruninha, prepara aí pra nós aquela chamadinha que nós vamos colocar, porque essa chamada merece. Olha o que vai acontecer com aqueles que ligarem para nós e, a partir desse momento, telefones todos preparados. Aqui, ó, 0 operadora 11 4200 8080. Vai, roda aí a chamada, vai. Em breve, Quaresma de São Miguel. Eu convido você a fazer comigo a Quaresma de São Miguel. Serão 40 dias clamando a intercessão do grande defensor dos céus e da terra. São Miguel Arcanjo, poderoso nas batalhas, virá em socorro de sua família. Tenha São Miguel como seu protetor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ligue agora, 011 4200 8080. Deixe o seu pedido e prepare-se. A partir do dia 15 de agosto, Quaresma de São Miguel, aqui na Rede Vida. Ó, você vai pegar o telefone e vai ligar agora, porque eu quero o seu nome na nossa Quaresma de São Miguel. Eu vou começar a fazer todos os dias no meu programa Conta Comigo a partir da meia-noite, e eu quero ter assim uma urna com os nomes daqueles que estão agora entrando em contato com a gente. Eu quero ter o seu nome para rezar todos os dias dessa Quaresma. Gente, serão 40 dias e nós vamos juntos nessa grande jornada. 0 operadora 11 4200 8080. Pegou o telefone e ligou agora, o seu nome já vai estar comigo. Eu rezo para todo mundo, é verdade. Mas como é gostoso a gente saber que a gente está rezando para fulano, que fulano é da cidade e tal. Como é gostoso a gente saber que nós somos irmãos mesmo, irmãs na fé. Então, eu vou pedir para você, pega esse telefone e liga agora, 0 operadora 11 4200 8080. Se você for rápido, dá tempo de daqui a pouquinho eu já ficar sabendo qual é o seu nome, de onde você é, qual que é a sua intenção, qual é o seu pedido. Eu quero rezar por você e colocar o Brasil inteiro rezando. Vai lá, fique na paz, Deus abençoe. Tchau.